Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para quem vê esse vídeo. Meu nome é Eduardo, gente. Eu estou fazendo aqui esse vídeo para poder explicar um pouquinho sobre o processo de elaboração e construção do meu livro, o Ictus Vitae, o Diário de Cláudio. Vou falar um pouco sobre as referências que eu tive para poder desenvolvê-lo ao decorrer desse longo tempo, né? Um período de 4 anos, que foi o tempo que eu gastei, investi no caso, para poder desenvolver esse trabalho. A maior parte desse tempo, realmente ele foi feito por pesquisas e tal, que talvez eu não tenha conseguido transcrever da forma que eu queria, ou da forma que deveria ser passado, por função da dificuldade e da qualidade que são essas pesquisas. O enredo do Ictus Vitae, Diário de Cláudio, é baseado numa... gira em torno de um enredo que eu queria ter transcrito para uma história em quadrinho na minha adolescência, na minha fase dos 14 a 16 anos, enfim. Só que eu acabei caindo na complicação de que uma história em quadrinho ela não é feita assim, não é... Às vezes é uma empresa, ou duas, três empresas produzem uma história em quadrinho. Então, tipo, eu não tinha condição de passar aquele enredo, aquela história, por papel e distribuir por aí. Eu acabei vendo que eu tinha a possibilidade de transformá-lo em história, em livro. Durante esse tempo, né, eu queria abordar da forma mais hard no que eu digo é naquele ponto literário, por exemplo. Hard é uma subvertente do, do estilo ficção científica, que é uma forma mais que você categoriza bem mais, assim, você faz com que as coisas fiquem muito mais com exatidão, como se as coisas realmente fossem verdade. E para isso realmente foi necessário uma pesquisa muito grande para abordar tecnologias, condições de economia, religião, ciência, filosofia, sociedade, muitas outras coisas. Para eu poder abordar isso, eu vim adquirindo, né, ao longo do tempo, o conhecimento a partir de alguns conteúdos que eu gostava, que eu gosto, na verdade, ainda. Uns mais hoje em dia, outros nem tanto. Um deles foi Conan. Muitas pessoas se lembram, né? Eu não sou tão velho, mas também não sou tão jovem, e eu sou da época que ainda estava um tanto na moda. Essa aqui não está aberta, né? Porque essa aqui faz parte da minha coleção, então não abro. Mas enfim, as pessoas que não conhecem não sabem que Conan tem um nível de filosofia muito grande nas suas palavras. Ele tem uma abordagem muito filosófica, apesar de ser um cara que trata as pessoas como cães, e chacais e monstros, enfim. Para quem não sabe, o meu livro é uma ficção científica distópica. Ele fala sobre um mundo pós-apocalíptico que gira em torno de uma decadência financeira mundial e que realmente é uma completa distopia. Então, para que eu pudesse abordar essa distopia, eu utilizei algumas referências também, como filmes, por exemplo. Usei Mad Max. Mad Max é bem visível o estilo cyberpunk que Mad Max aborda dentro do meu livro. Tem muito disso, né? A questão dessa utilização. Esse aqui nem tanto, eu utilizei mais como a própria utopia, né? Porque para você saber de distopia, você tem que saber um pouco de utopias. Então, tipo, Jogos Vorazes me cadenciou bem em relação a como distorcer condições perfeitas, né, de sociedade. Mas eu tenho muita referência também nos games, nos jogos, né? No caso, The Last of Us é um jogo que me inspirou muito, que é um jogo produzido pela Naughty Dogs, né, no ano de 2013, que também é um contexto pós-apocalíptico, fala sobre bactéria que atinge toda a humanidade, que é um regaço de um jogo,
Super jogão. Filme que me inspirou. O livro de Eli tem uma condição muito boa. A Estrada, que recentemente eu até assisti de novo para poder dar uma relembrada do tão bom que é. E Eu Sou a Lenda, que inclusive, depois de velho, agora mais recentemente, eu acabei usando para leitura, porque na época eu não tinha tanto o intuito de ler e tal, não gostava muito. Hoje em dia eu já gosto muito de leitura. Utilizei muito, né, essa questão dos contextos, dos monstros, da, do isolamento, da questão do survival dentro do contexto da história. Né? Meu livro também ele aborda muita questão da tecnologia e eu tive que desenvolver tipo, a questão da tecnologia, onde encontrá-la, de que maneira coesa, né, de uma forma que eu possa passar ao meu público de forma com que não fique tão aquela... Porque eu não gosto de raios laser e coisas intergalácticas, assim, eu acho isso muito fora do padrão que nós ainda conseguimos alcançar, que nós ainda conseguimos alcançar. E eu acho que, por isso, eu tive que fazer um estudo maior em relação às coisas daqui, porém, ter uma ideia, ter uma abordagem de contexto, de mecanismos, um pouco mais adiante, porque, tipo, apesar de ser uma história no estilo hard, tem muito da questão da ficção. É uma ficção, não tem como falar 100% será funcional daquilo que eu criei. Então eu utilizei alguns mecanismos, algumas referências de livros de armas, por exemplo. Eu assino... Não, desculpa. A Magnum é uma boa revista que eu tirei muitas referências. A Magnum, eu até esqueci de colocá-la aqui no meio, mas depois eu mostro. Esse daqui também, o livro Star Wars, Manual do Império, é um livro que ele dá muitas referências. Eu ganhei esse livro aqui faz um tempo e ele também me deu muita inspiração, porque ele tem muita questão de mostrar a questão mesmo da ambientação, da forma de roupa, das patentes, da forma... O quão bonitas são as tecnologias que o universo Star Wars apresenta. E, tipo, eu acabei utilizando muito disso, né? Essa questão. Inclusive, quem me deu esse livro aqui teve uma excelente escolha. Foi foda. Muito boa mesmo. E também, e por fim, né, das utilizações que eu... Para referência, né? É a National Geographic. Que eu assino. No período que eu escrevi, eu não assinava. Porém, eu já tinha muita referência por função de assistir National Geographic. Mas depois que eu fiz a assinatura e comecei a ter mais o entendimento das reportagens lidas, completamente diferente. Se eu pudesse ter tido isso antigamente, seria muito, muito melhor a forma com que meu livro seria retratado. Mas enfim, vou falar um pouco sobre o Ictus Vitae, o livro. O livro ele gira em torno de um universo pós-apocalíptico, como eu disse, que acontece por função de uma terceira guerra mundial. O Brasil, toda a história é no Brasil, tá? Tipo, tudo no primeiro livro acontece dentro do território nacional. A história é contada em primeira pessoa, ela é narrada a partir da voz do personagem principal, o Sargento Cláudio, que ele é supervisor do Esquadrão Eco, que é um dos grupos que cumprem missões assim, para poder manter de pé a forma de vida do pessoal do primeiro distrito, que também é narrado no meu livro. Meu livro tem questões de distritos e subdistritos, assim, que separam pessoas do terreno infértil que é o Brasil realmente, né? Tipo, que se tornou, né, a partir da guerra.
Tem pessoas que estão falando em relação àquela capa, assim, falam, é uma crítica política? Tem crítica política. Não vou dizer que não, porque realmente tem. Mas leiam o livro que vocês entenderão o porquê daquela capa. Meu livro, algumas pessoas que leram estão dizendo que ele é muito machista, que ele tem muita questão da submissão feminina dentro dele. Realmente ele tem, eu não vou mentir. Até peço desculpa às mulheres que lerem o livro e se sentirem ofendidas por função das coisas que aparecem no contexto do livro. Porém, é que o livro ele gira em torno, como eu disse, de um mundo pós-apocalíptico. Em um mundo pós-apocalíptico, o que dita as regras é a sobrevivência. E essa sobrevivência ela se taxa pelo mais forte, como uma selva. Então eu não poderia descrever o livro apenas como tipo tem que ter a questão da violência, a questão da formação, a formação não, a forma com que o ser humano agiria novamente, trazendo à tona os seus instintos e tal. E enfim, não vou estar passando tanto do que é realmente o Ictus Vitae, né, nesse sentido, porque senão eu vou acabar dando spoilers, porque eu sou um cara de língua solta, eu vou acabar falando o que acontece e eu não quero que isso aconteça. Enfim, leiam um livro, ele é bacana, ele vai surpreender muitas pessoas, porque apesar de ter um quê de violência muito grande, um quê de machismo, ele é muito sentimental, ele tem muita questão do sentimental, ele é um tanto romantizado também. Não consegui fugir dessa vertente. Então espero que vocês gostem, as pessoas que tiverem a oportunidade de ver. E é isso aí. Espero que vocês realmente gostem.